Boa tarde. Muito boa tarde. Pessoal, nós estamos aqui nesta tarde, não por acaso, porque o acaso não existe. E você tem um propósito. Esse seu propósito é de muita ousadia. E a vida é feita para quem é ousado. Então, algumas pessoas estão a passeio na vida e você veio para brilhar. Então, para vocês, uma salva de palmas, tá? Porque você está aqui até mais forte, né? Mais forte, mais forte. Porque vocês estarem aqui até uma hora dessa, numa brasa dessa, é muita vontade de passar. Então, vamos ao que interessa, né? Deixa eu acender aqui a lousa, tá pronta. Ok. Gente, o nosso módulo de História do Brasil vai abordar período joanino, primeiro reinado, não é isso? Então vamos lá, ao que interessa. Você foca naquilo que você quer, a aprovação, que o tempo voa e até faz frio. Tá bom? Vamos lá. A primeira questão importante, importantíssima, é você acreditar naquilo que você de fato quer, porque o coração de quem quer passar bate diferente. Então, segundo o Dalai Lama, toda ação humana que se torne positiva ou negativa precisa de uma motivação. Já dizia o poeta que um homem sem motivação é um homem morto, porque ele não tem sonho, não tem ideais. E olha que definição irada para a gente começar esta aula. Eu não vou pedir que alguém se levante e dê uma resposta, porque embora consiga, perderemos tempo. Daqui devia até aqui, né? Mas o que é tempo para você? É um delta T? O que é tempo para você? É algo que passa rápido? Vê se você consegue enxergar essa definição com a lente do coração. O tempo é muito lento para os que esperam. O tempo é muito rápido para os que têm medo. O tempo é longo para os que lamentam. O tempo é curto para os que festejam. Mas para os que amam, o tempo é eterno. William Shakespeare. E você se considere entre esses que amam. E o seu amor, no caso, é a sua aprovação. Porque assim sendo, para você, o tempo é só mais um diferencial. Você que está apaixonado, você que está apaixonada, percebe que quando você acorda, você já acorda pensando na pessoa amada? Você não coloca o despertador para pensar nela, é involuntário. Então a mesma coisa tem que ser com o Enem. Você não pode pensar em outra coisa. Olha, mas vai até 5h30 esta aula, eu marquei o encontro. Não tem encontro não. É até 5h30. O encontro é depois que você souber que passou. Você renuncia a namoro, a festa, a tudo. Viu? Está queimado. Então vamos lá. Pessoal, sem mais delongas, qual é o tema? Primeiro reinado. Deixa eu lhe dar uma dica. Tu já ouviste falar em método Kumon? Sabe o que é isso? Sabe o que é isso? Kumon é assim, ó. É um método japonês infalível de aprendizado, em que o professor e o aluno repetem várias vezes a informação. E não pode ser devagar, tem que ser rápido. Para que repetir? Para gravar. Para que ser rápido? Para concentrar. Se eu te perguntar 10 vezes, só de mal, responda 11. Diga assim, vou matar esse prof no cansaço. Até você fixar. Se você interagir com a aula, passa o cansaço, passa o frio, se duvidar até a liseira.
Liseira, 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 liseira. Vamos lá. O tema é primeiro reinado. O tema é primeiro reinado. Ele vai de 1822 até 1831. Foca, eu vou passar nesta prova. Quem é o carinha que proclamou a independência? Dom Pedro I. Atenção, você que é mãe, você que é pai e está pensando demais no nome da criança. Joaquim Washington, Manuel William. Dom Pedro tinha 18 nomes. Pedro de Alcântara, Francisco, Antônio, João, Carlos, Xavier, de Paula, Miguel, Rafael, Joaquim, José, Gonzaga, Pascoal, Cipriano, Serafim de Bragança e Bourbon. Eram 18 nomes que ele tinha. Para que isso? Para que todos esses nomes, que eram nomes de santos, quando evocados, pudessem chamar esses santos. Pedro de Alcântara, Francisco, Antônio, João, só nome de santos. No caso dele, não deu certo. Porque esse cara não foi muito santo. Um cara que era muito mulherengo. Mulheres, antes que vocês quebrem as cadeiras de raiva, batia na esposa, até com o bico da bota, no ventre dela, ela grávida. Imperatriz Leopoldina, grávida, apanhou dele. Os homens pensarão, mas possivelmente ela deu motivos, né? Não sei. Ele levou para dentro de casa a amante, a Marquesa de Santos. E ela, obviamente, como qualquer outra mulher, tinha sangue nas veias. E quando falava, coitadinha, apanhava desse imperador. Foi ele quem musicou o nosso hino da independência. Já podeis da pátria, filhos, ver contente a mãe gentil. Ele musicou. Batia na mulher esse cara. Seu nome? Dom Pedro I. Era português. Nasceu dentro de um quarto. E neste mesmo quarto ele morreu. Interessante. Veio para o Brasil com a família real, fugindo de quem? De Napoleão. Ei, vamos fazer um acordo? Quem não souber a resposta, se puder anotar, você grava. Quem souber a resposta, não perde tempo, só fala. Você escuta, todo mundo progride. Dom Pedro I veio para o Brasil pequeno, acompanhado da família real, fugida de Napoleão Bonaparte. Dom Pedro I era epiléptico, ele morreu de tuberculose. Quando saía à noite para os cabarés da época, você fala tavernas, tá? Hoje é cabaré, naquela época era taverna, mesma coisa, viu? Mesmo serviço. Ele disse que ele ia para um quarto com 2, 3 mulheres, voltava para casa de 4 pés, bêbado. Uma cena que flagraram demais na época, Rio de Janeiro. O pai dele dormindo em casa, Palácio Real, com a mãe dele, a família dele. Dom Pedro, adolescente, na calçada, madrugada, dormindo, bêbado, vindo da farra, todo urinado. Quem é ele? O nosso imperador. Que cena, que papel. Você que aponta o dedo e fala, nós não temos mais políticos sérios. Já tivemos, né? Ok, vamos lá. Dom Pedro I, gente, foi um grande farrista, isso é fato. Não espalha não, tá? Engravidou até uma freira. Engravidou uma freira. Quer de novo? Uma freira. Dom Pedro I. Para que repetir o nome dele, hein? Pedro de Alcântara, Francisco, Antônio, para evocar santos. Santo. Dom Pedro I proclamou a independência. Um dos quadros mais famosos que existem é este.
O grito do Ipiranga. O que é Ipiranga? Alguns falam que é rio, outros um riacho, é um córrego, é um veio de água. Esta cena, meus amigos, nunca existiu. Dom Pedro vinha, diz de onde? Pelo amor de Deus, Dom Pedro vinha de onde nesse dia? Da casa da amante, a Marquesa de Santos. Era o dia 7 de setembro. Confira aí, é feriado, viu? Oh, é importante, feriado. Dia 7 de setembro. Ele foi ver o que lá? De que você sabe? Você sabe o que ele foi ver lá? Onde é que ele morava? Rio de Janeiro. Ele nasceu onde? Portugal, mas ele era príncipe real. Isso foi que ano, gente? 1822. Deixa eu dar uma dica. Eu sou professor há 20 anos de história. Eu só sei estudar escrevendo. Eu posso não pegar mais nem no papel depois. Mas se eu escrever, eu gravo e difícil me esquecer. Se você achar que convém, anote, viu? A independência foi em 1822. Dia e mês. 7 de setembro. Eis a cena. Que não foi bem? Essa. Ele vinha de onde? Santos, São Paulo. Ele foi jantar, almoçar, enfim. Foi lá. Quando ele volta para o Rio de Janeiro, um mensageiro entregou a ele uma carta. Esta carta dizia: Alteza, Portugal exige a sua volta. Se o senhor não voltar, mandaram dizer que vem lhe buscar na marra. Você pode pesquisar onde você quiser. Se disser a verdade é essa, nas fontes. Ele vinha com uma tremenda dor de barriga. Sem brincadeira, é sério mesmo. A raiva que ele teve na hora, com a dor de barriga, fizeram com que ele desse, não diga grito, o sussurro do Ipiranga. Porque se ele gritasse, dor de barriga, você sabe, né? Então, esta cena é ou não é exagerada? Pois você pode ter uma certeza. Dia 24 ou 25 de outubro, está lá você, e Deus te olhando, acompanhando cada passo seu. Porque Deus é bom, mas também é justo. Quem passa é quem merece. Aqui tem gente com o olhar cansado, eu diria até baqueado, mas não se entrega. Há alguém reclamando, eu escutei: vou para casa porque eu acordei 6 da manhã, pois vai-se embora. Acordou, não, acordou. Aqui há quem nem dormiu, mas é muito bom, acordou, dormiu. Amigo, o Enem não é para quem quer, é para quem pode. Quando eu falo poder, é ter força de vontade, fé em Deus, garra. Presta atenção, um quadro desse caindo no Enem, eu quero é cegar se eles não lhe perguntarem isso. É ou não é uma visão exagerada do fato? Presta atenção, é uma visão romântica, no caso, exagerada. Palavrinhas que na hora eles usam na prova: visão hiperbólica, visão exagerada, porque nunca houve esta cena. Não tem esse, pelo amor de Deus, olhe para a imagem. Olhe para a imagem. Você está vendo no canto esquerdo da imagem, lá embaixo, um rapaz de chapéu de palha puxando um carro de boi? Ou não está vendo? Consegue não, né? No canto esquerdo, lá embaixo, tem um rapaz puxando uma carroça de boi. O que é que ele representa? O povo. Onde é que ele está no quadro? Na margem esquerda. Está onde, gente? Margem, ele está marginalizado. O povo foi marginalizado. Traduzindo, o povo foi escarrado. Escarrado. Quem é que está em torno de Dom Pedro? Só os soldados, em cavalos muito bonitos. Quem são eles? A elite.
O que é elite, gente? Os ricos. Quando você souber, responda, viu? A Bíblia fala que os talentos têm que ser multiplicados. Inteligência. Então, vamos lá. Quem é que no Brasil proclamou independência? As elites, os ricos, os extribados, a turma da grana solta. E o povo chupando o dedo. Gente, olha o rapaz puxando um carro de boi. Quem é ele? O povo. Para todos os efeitos, quem é a personagem que proclamou independência? Dom Pedro I, com apoio das elites. Agora vem a pergunta fatal, galerias. Centro. Que elites? Elites agrárias. Homem, quando vier uma questão, dê um Hadouken nela. Goku, dê um Hadouken na prova. Elites agrárias. Quem são eles? Os fazendeiros, latifundiários. Se garanta. Proclamação da independência do Brasil. Quem foi que proclamou? Letra A. Comerciantes. Latifundiários. Eles pressionaram Dom Pedro I. Ele proclamou a independência. Brasil quer romper os laços com Portugal. Qual é o país que mais vai estimular o Brasil a ser livre? Inglaterra. Tem gente balbuciando as palavras. Eu estou vendo, viu? Participe, interaja. Inglaterra ajudou o Brasil a proclamar a independência por interesses econômicos. Quem aqui na sala, olha? Quem aqui no... Enfim, aqui. Aqui, né? Vaticano. Capela Sistina. Quem aqui se garante, responda. Isso está acontecendo em que século? Século 19, comecinho dele. Vamos para frente, gente. Primeiro reinado, se você puder gravar. Quem está incomodado com o sol aí, olha, tem muita cadeira aqui na frente, mas na frente, ó, para vocês, tá bom? Gente, proclamou-se a independência. Você marca certo ou você marca errado? Essa proclamação foi garantida sem revolta. O que você diz? Pela sua vontade de passar, mostre, diga, certo ou errado? Certo ou errado? Errado. Olha para a tela. Houve guerras contra a independência. Deixa entrar no seu crânio. Escute grave. Proclamação da independência não foi uma coisa tranquila, não foi uma coisa calma. Houve sequelas, houve guerras. Você tem que gravar isso. Tem que gravar isso. Olha, eu vou tentar, não é nem Enem, vou tentar EOS. Eu vou embiocar, se eu entrar eu fico. Então vamos lá. Bahia, Pará, Maranhão, Piauí. São quantos? Responda sem pescar, responda. Bahia, Pará, Maranhão, Piauí. São quantos? Diga você. É, com um pouquinho mais de ânimo, né? Hein? Bahia, Pará, Maranhão. Agora valendo. Oh, coisa linda. São 4 províncias, grave isso. Na época não havia estados. Eram províncias. Brasil tem quantos estados hoje? 26. Na época havia o quê? Províncias. Qual é a diferença? Homem, anote, você vai esquecer, tá? O Legião Urbana diz que não existe tempo perdido. Só que se você não aproveitar, você perde. Vamos lá. Brasil Imperial, havia estados? Se interagir é melhor, havia? Havia o quê? Províncias. 4 delas vão ser com dependência. Bahia, Pará? Orra! Vamos. Nessas 4 províncias, por que teve revolta? Porque aí havia muitos portugueses, aí havia militares, comerciantes portugueses que eram contra a independência. Brasil rompeu com Portugal. Para Portugal foi negócio? Claro que não.
Aqui no Brasil, quando era de Portugal, quem é que mais tinha privilégios? Quem era português, comerciante, militar. Então pensa, não venha para essas aulas para assistir a aula. Escute, venha para estudar a aula. Cada pergunta que eu fizer é um simulado, é potencial. Presta atenção. Quem é que no Brasil, proclamada a independência, mas foi contra a independência? Portugueses do tipo comerciantes e militares, porque perderam privilégios. Vão pegar em armas, vão partir para cima. Onde? Bahia, Pará, Maranhão, Piauí. Beleza. Quem nessa época já está mandando no Brasil? Dom Pedro I. O que é que ele vai fazer com essas revoltas? Meter a chibata. Mas como? Se não havia tantos soldados na época, ele vai contratar mercenários ingleses. Pegou o WhatsApp, mandou mensagem, contratou mercenários. Quem é mercenário, Stallone? Mercenários são pessoas que fazem qualquer coisa por dinheiro. Inclusive, vamos lá, mercenários. E esmagaram essas revoltas. Seja mulher, me prove isso. Seja homem, me prove isso. Esqueça essa lousa, olhe para mim e diga: teve revolta em quantas províncias? Diga só 4. Eu digo Vamos para frente. Conseguiram o que queriam? Não, porque foram, isso, gatinha, esmagadas. É só fazer assim que eu falo. Olha, vão lhe perguntar na UES, vão lhe perguntar no Enem. O que importa é entrar, né? E sem pagar, né? Óbvio. Vou esperar pelo FIES ser, né? Vamos lá, espera sentado. Primeiro país que vai reconhecer o Brasil livre: Estados Unidos. Grave, escute. Se você conseguir responder o que eu pergunto, sem pescar, você está aprendendo a aula, tá bom? Eu vim para estas aulas, estou saindo sem entender muita coisa. Foi o que eu fiz? Perdi meu tempo. Faça isso não, viu? A vida só vai lhe dar o que você der a ela. Então dê muito. Sonho, projetos, vida, viva. Primeiro país que vai dizer Brasil é livre: Estados Unidos. Perfeito. Baseados numa doutrina chamada Doutrina Monroe. Doutrina Monroe. Como é que você diz? Monroe é um M, é um O, é um N, é um O, um R, um O e um E. Monroe. Por que esse nome? Porque é o nome do então presidente de lá, James Monroe. Quem é que é mais estudioso, por favor, ajude os outros. Essa doutrina dizia o quê? Orra, meu filho. Cuidado com esse rapaz, gente. Responde tudo. Deixa eu lhe dizer uma coisa. Se aqui nesse... Aqui é um ginásio. Ginásio, uma palavra difícil, ginásio. Se nesse ginásio tiver gente como eu, filho de pobre, que para conseguir alguma coisa é ralando, e nunca tive esse medo de ralar, sou filho de uma nega ré, neto de uma nega ré, trabalhadeira, me ensinou muito. Você não consegue nada sem esforço. Então vamos lá. Numa prova caindo, a América para os americanos. A América para os americanos. Doutrina Monroe. Estados Unidos. Primeiro país a dizer que o Brasil é livre. Quem é o segundo? Não, filho, olha. O segundo, Portugal. Portugal foi o segundo país a dizer que o Brasil era livre. Portugal fez 2 exigências. Se puder anotar e não esquecer. Portugal exigiu o título de imperador honorário do Brasil
a Dom João VI e que o Brasil pagasse uma indenização. Indenização e o título de imperador a Dom João, do Brasil. Beleza. Portugal fez exigências, percebeu? Ele quer algo em troca, não é isso? Terceiro país que vai dizer Brasil é livre. Agora é a Inglaterra. Século XIX. Vê se você grava. Brasil é um país independente. Os três primeiros países que primeiro reconheceram: Estados Unidos, Portugal e Inglaterra. Agora, por favor, não pesque não. Proclamação da independência. Teve guerra? Em quantas províncias? Diga só 4. 4 províncias. Você faça isso até o fim da aula. Você pode subir aqui e dar aula. Olha, eu quero os 3 primeiros países que disseram que o Brasil era livre. Na ordem. Estados Unidos. Foi emocionado, vamos lá. E a América Espanhola? É toda a América de língua espanhola. Nem que você erre, mas erre tentando. Verdadeiros heróis não são os que sempre acertam, mas os que erram tentando. Vamos lá, presta atenção. Eu vou dizer um país, aí você fala se ele fala ou não espanhol. Esse país é a Argentina. Fala espanhol, habla espanhol. Uruguai, habla. Brasil não. Venezuela, Colômbia, Chile, Equador. América Espanhola, porque foram colonizados pela Espanha. Espanha, tá? Quantos países tem a América hoje? 35. A maior parte deles fala espanhol. Do México até o Chile. São 35 países na América. A maior parte deles fala espanhol porque pertenceram à Espanha. Se o Enem vier com esse queixo para cima de você, desenrole. E se for a OS, dê uma rasteira nela. Quando o Brasil proclamou a independência, como é que esses países aqui vão encarar o Brasil? Como um país estranho. Por quê? Todos os países da América vão ser repúblicas. Só o Brasil vai ser monarquia. Então, olharam com desconfiança. Olha, você que está entendendo bem a aula, está cansado. Você está exausto, porque você é humano. Encontre força dentro de você. Vai dar certo, pense nisso. O único país da América que vai ser monarquia: Brasil. Agora uma pausa importantíssima. Teve um também que foi por 2 anos. O México. Depois, república. Então vamos lá. A América Espanhola olhou com desconfiança para o Brasil. Porque quem é que vai governar o Brasil? Dom Pedro I. O que é que Dom Pedro I é de Dom João VI? Filho. Quem é Dom João VI? Rei de Portugal. Se Dom João VI morresse lá em Portugal, quem é que deveria sucedê-lo? Seu filho Dom Pedro. Se Dom Pedro já era no Brasil imperador e o pai dele morresse em Portugal, ele poderia ser rei de lá e daqui ao mesmo tempo. Então eu lhe pergunto, qual é a possibilidade que existia do Brasil voltar a ser de Portugal? Toda. Então, gravando, quando Dom Pedro proclamou a independência, 2 pontos, o Brasil continua arriscado voltar a ser colônia. Porque do jeito que Dom Pedro proclamou a independência, ele poderia voltar a Portugal e ser rei de lá.
E se ele fosse rei de lá e daqui ao mesmo tempo, era só uma questão de caneta. Pronto, Brasil volta a pertencer a Portugal, entendeu? Então, se neste aulão há um momento importante para você, é este. Grave isto, fixe isto, anote, grave. O primeiro reinado começa com a proclamação da independência, que não vai existir, porque o Brasil continua arriscado a voltar a ser colônia. Gente, se Dom Pedro I governa o Brasil, ele pode voltar a ser rei de Portugal. Bota o pai dele morrer. Quem é o pai dele? Dom João VI. Beleza? Vamos para frente. Quantos países tem a América? Porra! Reconheceram o Brasil livre. Primeiro. Segundo. Terceiro. Vai dar certo. O significado histórico da independência. O Brasil, quando era colônia, era um país escravocrata. Continua. O Brasil era latifundiário. Continua. O Brasil era monocultor. Continua. Quem aqui no ginásio consegue responder? Eu quero país monocultor, latifundiário, escravocrata em uma palavra. É em inglês. Plantation. Você escreve plantation, mas fala plantation. Vou repetir, tá? Ó, você fica com um olho na aula, o outro na UES, no Enem, UFC. Vamos lá. Rapazes, pelar a cabecinha, né? No zero, vamos lá. Olha, monocultor, porque só planta um produto. Latifundiário, porque a terra na mão de poucos. Escravocrata. E tudo que produz é para onde? Exportação. O nome disso? Plantation. Brasil passa a ser império depois da independência. O que é que o Brasil era antes? Colônia. Não mudou praticamente nada. A independência é uma mudança de roupa que o Brasil teve. Brasil continua com a mesma estrutura. Cara, o Enem não vai te perguntar tanta coisa difícil, é mais ou menos por aqui. Independência 7 de setembro de 1822. Tradicionalmente ela é contada com muito rigor? Não, ela é sempre exagerada romanticamente. Haja vista o famoso quadro, independência. Vamos para frente. Constituição da mandioca. Seria muito interessante se fixasse isso. Todo país que é independente tem uma Constituição. Se nesse ginásio alguém vai tentar direito e vai estudar todos os códigos possíveis, Código Penal, Processual Penal, Civil e por aí vai, quem é a mãe deles? A Constituição. Já tivemos até hoje 7 Constituições. A primeira delas foi em que ano? 1824. Grave isso. Preste atenção. Eu estou em 1823. Dom Pedro I proclamou a independência um ano antes. No ano seguinte, formou-se uma Constituinte. Essa partezinha da aula agora é um pouco mais complicada. Se você entender, vai ser muito massa. Porque muita gente prefere passar para frente. Então escute. O que é que eu vou chamar de Constituição da Mandioca? Se você achar oportuno, anote, tá? Só o título. Constituição da Mandioca. Primeiro, não foi uma Constituição. Ela foi um projeto. Isso aí foi um projeto
nem chegou a ser aprovado. Chamou-se Mandioca, porque quem elaborou esse projeto foi a elite agrária, os deputados da época, todos fazendeiros. Esse projeto dizia que só podia votar e ser votada a pessoa que tivesse uma certa renda. E essa renda seria avaliada na quantidade de mandioca que ela tivesse. Mandioca. Mandioca é assim? É, mandioca. Mandioca. Então, a pessoa tinha 150 alqueires de mandioca. Ela poderia ser candidata a eleitor de paróquia. Escute. Eu sou um cara muito estribado. Eu tenho 150 alqueires de mandioca por ano. Se tiver, é muito rico. Eu posso ser eleitor de paróquia. O que é isso? Eleitor de paróquia. O que é isso? A pessoa que vai votar no eleitor, que por sua vez vai eleger os caras. Se tinha um eleitor, escute, que elegia eleitor, é porque a eleição era indireta. Isso não é importante, é importantíssimo. Não me sai sem gravar isso. Primeiro Reinado Brasil. Nome do projeto? Constituição? Deixa eu dizer uma coisa, vou insistir muito. Se você abrir a boca e falar em voz alta, é terapia, tá? O cansaço você afugenta. Mas ninguém quer falar homem, fale por você, tá bom? Você passando tá bom, vamos lá. Pense em você, viu? Pense em você, vamos lá. O nome do projeto? Então, a eleição era indireta, porque havia eleitor que elegia. Grave isso. O eleitor primeiro, eleitor de paróquia. Elegia quem? Eleitor de província. Havia dois eleitores. O eleitor de paróquia e o de província. Você gravou o que eu falei? Se eu quiser falar até 5h30, 6 eu falo. Pode você gravar, fixar, sair gravado, entendeu? Vamos lá, malhar o cérebro. Gente, nome do eleitor que elege os outros. Eleitor de? Isso, cara. O que é eleito? De província. O de província é que vai eleger os candidatos a deputados e senadores. Então vamos lá. Marque a opção correta e ganhe uma vaga onde você quiser.